Curta este vídeo agora. O que você vai descobrir vai mudar tudo o que você sabia. Se inscreva no canal. Cada semana um novo segredo da história é revelado aqui. Para centenas de vilas europeias, o terror chegou pelo mar, em silêncio total. Naquela manhã, o horizonte estava diferente. Havia algo se movendo na névoa. Um pescador velho parou os remos e olhou, e reconheceu o que aquilo significava. As cabeças de dragão emergiam da bruma antes mesmo dos cascos aparecerem. Não era um exército chegando pelo campo. Era algo completamente diferente. Sinos de mosteiro começaram a soar, mas já não havia tempo para fugir. Crianças corriam sem entender o porquê, mas os adultos sabiam muito bem. Entre os guerreiros que desembarcavam, havia aqueles que os próprios vikings temiam. Eles eram chamados de berserkers, e esse nome carregava séculos de terror puro. A palavra vem do nórdico antigo, berserker, aquele que veste a pele do urso. Outros vestiam pele de lobo, e com ela cruzavam a fronteira entre homem e fera. Eles eram guerreiros sagrados de Odin, e acreditavam ser imunes à dor e à morte. Antes da batalha, o ritual começava horas antes, em silêncio, fogo e transe coletivo. A respiração acelerava, os olhos se perdiam, o guerreiro deixava de ser humano. Um guerreiro mordia o próprio escudo, não por loucura, mas por intenção absoluta. Os relatos medievais dizem que eles rugiam como ursos antes de carregar contra o inimigo. 3 teorias explicam o transe: substâncias, ritual ou condicionamento extremo da mente. O cogumelo Amanita muscaria foi encontrado em sítios rituais vikings escandinavos. Mas outros historiadores insistem. O transe era puramente psicológico e ritualístico. Talvez a maior droga do berserker fosse a crença absoluta em sua própria invencibilidade. Enquanto a Europa tremia com os guerreiros, poucos entendiam a arma real por trás deles. O longship, o drakkar, era a engenharia mais revolucionária de toda a Idade Média. Leve como nenhum outro, raso como nenhum outro, podia navegar onde era impossível. Seus remadores podiam alcançar 12 nós, mais rápido que qualquer perseguidor medieval. O navio era a arma, estrada secreta e símbolo de terror, tudo ao mesmo tempo e ao mesmo preço. Os vikings escolhiam os alvos com a frieza de um cirurgião, ricos, isolados, indefesos. Mosteiros concentravam séculos de riqueza em um único lugar sem muralhas altas. Os rios europeus eram suas autoestradas invisíveis, penetrando no coração dos reinos. Pelo Sena, pelo Tâmisa, pelo Loire, apareciam onde jamais poderiam chegar. Em 845, 120 navios vikings subiram o Sena em direção a Paris. O rei Franco tremeu e mandou pagar 7.000 libras de prata para a salvação. Eles voltaram 2 anos depois, porque sabiam que o ouro havia se reacumulado. O mestre construtor de longships era o verdadeiro arquiteto do terror viking. O casco era construído para flexionar com as ondas, não para lutar contra elas. O Jarl, o chefe, planejava cada ataque como um enxadrista planeja o fim de jogo. O ataque surpresa era ciência. Chegavam antes do alvorecer, atacavam e desapareciam. Os berserkers eram os primeiros a saltar. Psicologia de guerra pura e calculada. A fama dos berserkers viajava mais rápido que qualquer mensageiro poderia correr. Bastava a notícia chegar primeiro. O pânico já era metade da vitória viking. Lindisfarne, 793. O ataque que mudou a história da Europa para sempre. Monges que sobreviveram escreveram que aquilo parecia o fim dos tempos chegando. Não era punição divina. Era logística superior combinada com terror deliberado. Ouro, prata, relíquias sagradas. Tudo cabia num longship e saía antes do sol nascer. Os escravos eram chamados de thralls, moeda, mão de obra e símbolo de poder absoluto. O impacto viking não se media em batalhas, se media em reinos que pagavam para sobreviver. O Danegeld, pago pelos ingleses, chegou a 72.000 quilos de prata em um século. Eles não eram bárbaros impulsivos, eram comerciantes, exploradores e estrategistas. Enquanto a Europa construía muralhas fixas, os vikings construíam velocidade pura. Agora imagine esse navio parando na sua praia e os primeiros a saltar serem os berserkers.
O Drakkar trazia o medo. O Berserker dava ao medo um rosto impossível de esquecer. Soldados saxões treinados hesitavam diante do rugido. Esse era o plano desde o início. Bastava um Berserker avançar sozinho para a linha inteira começar a vacilar. Eles não precisavam vencer sozinhos, precisavam apenas criar o pânico inicial. E talvez eles não fossem sobrenaturais, mas sabiam com precisão como parecer ser. A fama espalhava o terror antes mesmo dos navios aparecerem no horizonte. Aldeias inteiras abandonavam suas casas antes de qualquer viking ser visto. A destruição de Lindisfarne não foi um acidente, foi uma demonstração estratégica. Os manuscritos queimados eram mais valiosos que o ouro, mas ninguém ali sabia disso. Os vikings que atacavam não eram brutos, muitos eram poetas, artesãos e navegadores. Ragnar Lothbrok, lenda ou pessoa real? Os registros históricos ainda divergem. Ivar, o desossado, comandava batalhas em liteira. O terror não precisava de pernas. Harald Hardrada, o último grande viking, morreu em 1066 e levou uma era consigo. Canuto, o viking que se tornou rei da Inglaterra, Dinamarca e Noruega ao mesmo tempo. As sagas nórdicas descreviam os Berserkers como homens em quem Odin soprava fúria diretamente. Os próprios vikings contavam as histórias dos Berserkers para amplificar o medo nos inimigos. A propaganda era parte do armamento. O medo construído antes do ataque era tão letal. A tecnologia mental de guerra dos Berserkers pode ter sido mais avançada que qualquer arma. Técnicas de respiração, privação de sono, exposição ao frio extremo, tudo documentado. A dor era treinada como um inimigo a ser derrotado, repetidamente, metodicamente. Quando o transe chegava, a batalha para eles não era combate, era dança sagrada. Os sobreviventes que os descreveram nunca mais dormiram iguais. A imagem não saía. A igreja catalogou os ataques vikings como castigo divino pelos pecados da cristandade. Mas a resposta da igreja não era exércitos, era oração. E oração não parava longships. Os vikings que chegavam ao Loar eram os mesmos que depois colonizaram a Islândia. A mesma engenharia que atacava mosteiros levou Leif Erikson à América séculos depois. Enquanto reis construíam castelos, os vikings construíam mobilidade, e mobilidade venceu. O maior segredo viking não era o navio nem o guerreiro, era a combinação dos dois. Nenhum reino europeu encontrou resposta eficaz por mais de 200 anos de terror. Até que Carlos, o Calvo, teve uma ideia diferente: dar terra aos vikings para defender a terra. A Normandia, terra dos homens do norte, nasceu desse cálculo político desesperado. Os descendentes desses vikings normandos conquistaram a Inglaterra em 1066. A roda virou. Os Berserkers desapareceram da história por volta do século XII e ninguém explicou por quê. Talvez o cristianismo tenha domesticado a fúria que os deuses nórdicos alimentavam. Ou talvez a prosperidade comercial tenha tornado a fúria de batalha economicamente ineficiente. O que é certo é que quando os Berserkers desapareceram, o terror viking mudou para sempre. Os navios apodreceram nas praias. Os reinos caíram. Os guerreiros viraram poema, mas a imagem ainda sobrevive. Aquela linha escura no mar, aquela cabeça de dragão. Séculos depois, arqueólogos ainda encontram tumbas de guerreiros com peles de urso intactas. Cada artefato encontrado levanta mais perguntas do que responde sobre o que realmente eram. O mistério dos Berserkers talvez nunca seja completamente resolvido, e esse é parte de seu poder. Eles não venciam porque eram sobrenaturais. Venciam porque sabiam parecer ser. Quando os navios surgiam no horizonte, o mar deixava de ser caminho e virava ameaça. E quando os Berserkers saltavam dos navios, a guerra deixava de ser combate e virava pânico. Os navios apodreceram, os reinos caíram, os guerreiros viraram lenda e poema. Mas a imagem ainda vive, aquela cabeça de dragão, aquele rugido, aquela linha escura. Isso significa que eles venceram mais do que batalhas. Venceram o tempo.
Se este vídeo abriu algo na sua mente, curta agora e se inscreva no canal. O próximo vídeo já está sendo preparado. E o próximo segredo é ainda maior que este.